Então, bom dia. Bom dia, Ana. A nossa aula hoje é sobre o atendimento dos pacientes especiais. Então, como que a odontologia atua nesses pacientes? E o nosso enfoque é principalmente aqueles pacientes que têm algum comprometimento neurológico e que não permitiriam, por exemplo, um atendimento sob anestesia local, porque vocês conhecem que tem a clínica de pacientes especiais lá na UP, funciona muito bem, tem atendimento a muitos pacientes, né? Você ser especial não quer dizer necessariamente que você tenha um retardo mental, tá? Um atraso no cognitivo, né? Mas ser especial te inclui como um transplante renal, por exemplo, um transplantado, né, te torna a condição de paciente especial, um imunossuprimido, né, qualquer alteração sistêmica te inclui no rol de pacientes especiais, que necessitam de uma atenção especial. Mas o nosso enfoque dentro da odontologia hospitalar, então, por que levar um paciente especial para o hospital? O que a gente vai fazer com o paciente especial dentro do hospital? E aí que eu quero conversar com vocês. Então, imaginem que vocês estão preparando uma mala para fazer uma viagem. Nessa mala, vocês estão pensando em conhecer uma praia paradisíaca, né? Vocês arrumam essa mala com o que vocês têm de mais especial dentro da mala e partem rumo a essa viagem. Chega uma altura da viagem, quase no final da viagem, né, você é surpreendida ou surpreendido por uma bifurcação, que são as estradas da vida. Então você se programou estar chegando nessa praia paradisíaca, mas essa não foi a realidade. Te encaminharam para uma montanha fria, com um peso nas costas, uma subida íngreme, difícil. Mas chegando no topo da montanha, você constata que a vista vale a pena. Então, quando você tem um filho especial, quando lhe entregam um filho especial, você na gravidez faz planos, escolhe o melhor nome, faz planos de um melhor futuro para aquela criança, planeja uma vida social em família, e quando você recebe uma criança especial, a tua vida muda, né? A caminhada não é fácil, né? Essas mães são diretamente afetadas, os pais também, em todos os sentidos. O Brasil não é um país assistencialista, né? As terapias são caras, as terapias gratuitas tem uma dificuldade para o paciente chegar até essa terapia. Vocês podem observar lá na clínica de odontologia especial como tem pacientes muito carentes, né? Com grau de comprometimento bem severo. Então, é aquela conexão. A partir do momento que nasce um filho especial, existe a acolhida de um paciente especial. E essas duas situações, elas precisam estar em íntima conexão. Algumas síndromes, elas são visíveis pela face do paciente. Outras não, né? Que é o caso do autismo. O paciente com autismo, ele não vem estampado na cara dele que ele é um paciente especial. Então, o que eu peço a vocês, enquanto profissionais que vão atender, e é inevitável que vocês atendam um paciente especial, alguns talvez filho, não é o que a gente deseja, né? Mas isso é a vontade de Deus, não é nossa vontade. O que a gente pede é respeito, respeito por esses seres humanos. Eu vou passar um vídeo para vocês, é de um pessoal lá de Joinville, tá? É um vídeo do YouTube. E eles fazem treinamento com técnicas de luta marcial de Aikido, tá?
para a contenção de pacientes especiais. Então tem propaganda do trabalho deles, que aliás é um trabalho super bacana mesmo, tá? Merece ser divulgado. Então, para que vocês saibam que existe curso de simulação de é, esse curso de simulação de... Deixa eu ver, por que não está rodando aqui? Eu não estou conseguindo fazer rodar, pessoal, mas enfim. É um paciente que está em crise, talvez esquizofrenia, né? Paciente adulto, tá? Que está sendo imobilizado e existe toda uma técnica, todo um treinamento para que você não machuque esse paciente, né? Então, essa imobilização, eles falam até aqui no vídeo que é uma imobilização feita com amor, com respeito ao paciente. Claro que usa força física, mas usa técnica também, é isso que eles ensinam, tá? A maneira mais efetiva de você imobilizar o teu paciente dentro de uma crise. Como que atua a odontologia em pacientes não responsivos à contenção física, né? Então, vocês veem lá na clínica de pacientes especiais, vocês já passaram pela clínica, que a professora Carol, ela usa técnicas, né, de contenção desses pacientes, dos pacientes pediátricos também, né? E os pacientes agressivos, né, que não são responsivos a esse tipo de contenção, você não consegue trabalhar a odontologia. É um atendimento que exige bastante destreza manual, né? Como que você vai trabalhar com o paciente se mexendo o tempo inteiro, né? Como a odontologia vai atuar quando o paciente especial precisa realizar um procedimento mais invasivo? Então, não necessariamente aquele paciente é agressivo, né? Mas é um procedimento mais em uma cirurgia, extrações seriadas, por exemplo, tá? Então, a odontologia hospitalar, ela atua nesse sentido. Alguns tipos de pacientes de condições em que acabamos tendo que intervir com frequência. Por exemplo, os pacientes com paralisia cerebral. São respiradores bucais exclusivamente. Então, vocês reparem, eles estão sempre com a boquinha aberta, né? Via de regra, tem comorbidades associadas, fazem uso de anticonvulsivantes, né? A medicação altera o fluxo salivar. São pacientes, até pelo padrão respiratório, têm uma propensão infinitamente maior a desenvolver lesões cariosas, a doença periodontal, né? E eles requerem atenção e a colaboração dos responsáveis, porque um paciente desse não é responsivo, ele não tem destreza mecânica para que você ensine uma técnica de higienização adequada. Você não consegue atingir esses pacientes, né? E aí a gente conta com a colaboração dos responsáveis. Ah, prof, mas eu vejo que os pais não fazem, né? Que não é bem assim. Então eu volto a pedir empatia para vocês, né? A gente vê que o pessoal da enfermagem, né, os técnicos de enfermagem não conseguem fazer uma higiene bucal adequada nos nossos pacientes lá da UTI. Aqui a realidade é parecida, tá? Então nós temos pais que estão sugados emocionalmente, tá? Pai e mãe de paciente especial tem um comprometimento emocional severo, né? Lembra do delivery, não foi o que eles imaginaram para suas vidas. Não foi, né? Mas eles recebem com tanto amor que eles acabam deixando deles próprios. Essa é a situação que a gente vê, tá? Ou algumas crianças são abandonadas, que também é o caso, né? Os responsáveis que cuidam de uma criança especial, eles estão esgotados em meio a inúmeras terapias que essa criança precisa fazer, reabilitadora, fono, físio, psico, né? Psicomotricidade, psicologia. Então, são responsáveis que abdicaram da própria vida, muitas vezes, em prol do atendimento dessa criança com necessidades especiais. Então, não é incomum, tá? Essa imagem, dentes em estado de raiz.
E a pergunta que eu deixo para os senhores, e até eu troquei uma ideia com a professora Carol a respeito disso, assim, eu faço atendimento de pacientes especiais, né? Faço com muito amor, por sinal. Mas assim, a gente acaba tendo que ser um pouco mais invasivo, né, do que seria normalmente. Então, por exemplo, eu atendi em Porto Alegre, quando eu estava no mestrado, uma paciente autista grave, não verbal, né, e ela caminhava e por alguma razão ela estabeleceu um vínculo de confiança comigo. A mãe já tinha levado no ambulatório da universidade e aquela menina, ela, né, se vinculou a mim. E ela precisava fazer a extração de todos os dentes, né, que tinha na boca, porque a higiene era ruim, a mãe tentava, mas ela não conseguia, tá? Ela não permitia uma higiene adequada, ainda tem mais esse fator, era adulta já a paciente, né? Então, assim, ela tinha cáries, tinha dor, fazia abscesso dentário. Então, a gente entrou com essa menina no centro cirúrgico, eu já estava esperando ela com o pijama cirúrgico, quando ela me viu, e daí eles trocaram ela, e trocar de roupa para um paciente autista já é um problema, porque é colocar uma roupa que não é deles, sai de toda a rotina, então eles ficam extremamente agitados, mas ela me enxergou lá dentro, ela grudou em mim. E aí que eu, assim, admiro o trabalho multidisciplinar. Tem uma enfermeira, né? Eu não tenho muito contato mais com o pessoal lá de Porto Alegre, mas essa enfermeira era bem experiente, tá? Ela pegou o acesso venoso dessa menina, era uma mulher já, né? A paciente estava caminhando. Eu convidei essa paciente para nós dar uma volta, né? Ela foi caminhando comigo, eu segurando ela, e a enfermeira foi tão rápida que pegou o acesso da mão dela enquanto ela caminhava. Ela meio que sentiu a picada, não sabia direito o que era, e ali já foi injetado um sedativo, né? Então, assim, você tem que admirar o trabalho alheio, porque essa é uma situação inesperada, inusitada para todas as pessoas. Então, na sedada, a gente conseguiu levar ela para a sala cirúrgica e fez tudo o que precisava fazer nessa paciente, tá? Mas então não é incomum. Cáries menos profundas, a gente acaba nesses pacientes com comprometimento aí cognitivo, fazendo curativos de demora, né, restaurações quando possível. Então eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer isso, tá? O meu convite é em relação aos exames de imagem, tá? Eu tomei o cuidado de trazer na aula aqui para vocês os símbolos, tá? De cada alteração neurológica dessa. Então, essa faixa, essa fita verde significa o símbolo de um paciente com paralisia cerebral. Você faz exame de imagem nesse paciente quando é possível fazer exame de imagem, né? Então, assim mesmo, dentre os pacientes com paralisia cerebral, PC, eles têm diversos graus de comprometimento neurológico. Tem pacientes que são gravemente comprometidos, outros discretamente comprometidos, tá? Via de regra, associado muito a traumas no parto, né? Falta de oxigenação no parto, tá? Então, como que é realizado esse plano de tratamento? Então, eu tenho que avaliar o grau de comprometimento cognitivo e físico do paciente. Físico por quê? Eu já tive uma menina que ela tinha uma escoliose tão severa, né, na coluna, que ela não conseguia se colocar numa posição para que a gente pudesse fazer radiografias intrabucais de qualidade. Então, foi feita uma panorâmica meio adaptada, tá? E a gente trabalha com o que é possível dentro do paciente especial. Então, vocês esqueçam aquela odontologia de extrema precisão, de detalhes, né? Então, você acaba sendo um pouquinho mais intervencionista. Para quê? Né? Para evitar de ficar levando esse paciente de forma repetitiva e seriada para o hospital para fazer um procedimento odontológico. Então, quando ele vai, você já faz tudo o que precisa ser feito, tá? Você faz uma otimização de internação nesse paciente, tá? Então, você trabalha dentro daquilo que é possível. Já existem pacientes PC que você atende na clínica odontológica, não precisa nem de contenção, são super dóceis. Via de regra, os PCs são dóceis mesmo, sabe? Eles só têm um comprometimento motor, muitas vezes, né?
E cognitivo, eu vou falar para vocês, claro, que existe um comprometimento cognitivo, mas eu pergunto para vocês até que ponto eles têm ciência do que está acontecendo ou não, né? Eu atendi uma menina, a história dela é muito bonita, aqui de Curitiba. A mãe dela trabalhava em escola especial, né, atendendo os pacientes especiais. A escola leva o nome da mãe aqui em Curitiba. E a mãe adotou essa menina, né? Ela já sabia que a menina era especial. Pois bem, essa mãe adotiva faleceu, né? O pai ficou viúvo há alguns anos, cuidando muito bem dessa paciente. Essa paciente, ela não tinha cárie, ela não tinha restauração na boca. Eles tinham um amor absurdo por ela, tá? E esse pai voltou a casar uns 6 anos depois com uma mulher que optou por não ter filhos para cuidar dessa menina que tinha quase a idade dela. Então, digamos que quando eles casaram, a mulher tinha 35 e essa paciente especial 34, essa filha, né, que ela acabou adotando e chama de mãe, né? A menina tinha bastante dificuldade verbal, mas chamava ela de mãe, tá? E ela também me vinculou, né, com esses pacientes especiais. É muito importante você estabelecer um vínculo, mesmo que eles façam o tratamento único e exclusivamente no hospital. Todos os pacientes vão até o consultório, a gente estabelece uma relação, né, de proximidade, e chega no centro cirúrgico, eles te procuram, tá? E quando eles te enxergam, eles abrem um sorriso que compensa a tua vida, né? Então a gente se pergunta, eu me pergunto o tempo todo, assim, atendendo esses pacientes PC, até que ponto eles não têm ciência efetiva do que está acontecendo, né, em torno deles, e são aprisionados num corpo que não pode expressar muita reação e nem verbalizar o que eles estão sentindo. Então, assim, é muito delicado mesmo, né? Paciente do espectro autista, também conhecido como TEA, transtorno do espectro autista, tá? Então, quando vocês visualizarem esse símbolo, essa sigla, vocês entendam que é relativo ao paciente do espectro autista. Então, o TEA, ele é diferenciado em leve, moderado e severo, né? Ele promove o paciente dentro do espectro autista, ele tem alteração de coordenação motora fina. Muitas vezes tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade associado. São pacientes disfágicos, né? Eles têm uma dificuldade de deglutição por uma hipotonia de toda a musculatura. E eles podem ser verbais ou não verbais. Eu trouxe a foto desse menino, para quem conhece, é o filho do Mignon, né? Esse é o Romeu Mignon. Particularmente eu sigo ele nas redes sociais, o Mignon, porque eu assim, acho que ele é um exemplo de pai de uma criança especial com grave comprometimento a ser seguido mesmo. Ele é inspiração para milhares de pacientes, de pais de pacientes especiais ao longo do Brasil, né? Então eles viajam com esse menino, eles mostram as dificuldades do dia a dia, as facilidades do dia a dia, as conquistas que ele tem, né? Através de um projeto de lei apoiado por ele, existe hoje a Lei Mignon, que garante, Romeu Mignon, que garante uma acessibilidade a terapias aos portadores do espectro autista, né? Então, assim, são conquistas pequenas, mas que nós vamos alcançando ao longo dos anos, né? Para um atendimento bem específico. Esse menino é uma graça, ele tem um comprometimento de moderado a severo, né? Intenso o transtorno dele, mas ele tem um suporte de família que é incrível. Claro que não é a realidade, eles têm condições financeiras, né, privilegiadas, mas a rotina deles assim, é muito inspiradora para qualquer pessoa, né? Exames de imagem. Então, você trabalha com o paciente do espectro autista dentro do que é possível, né? Dentro daquilo que você alcança. Existem
pacientes autistas subclínicos, subdiagnosticados, né? Alguns do nosso convívio social, porque infelizmente até pouco tempo atrás esses pacientes eles eram o esquisito da família, o cheio de mania, né? Ele não tinha um diagnóstico efetivo de autismo, tá? Então, esse paciente muitas vezes casou, tinha vida, né? Depende do comprometimento social dele, ele seguiu a vida dele, né? Mas existem os autistas do espectro com alto grau de comprometimento, que são agressivos. Então, esses pacientes, como era o caso daquela menina que eu falei para vocês, que entrou caminhando no centro cirúrgico, aquela menina ela não conseguia ter uma punção venosa, né? A punção venosa foi caminhando. Como é que você vai fazer uma radiografia periapical numa menina daquela, né? Então, assim, a gente fez uma extração seriada, programou uma extração seriada sem imagem prévia, né? Na hora a gente fez uma radiografia de face, né? Uma PA de face, uma RIRS, para ver se tinha mais algum dente ainda, né? Mas a princípio a gente fez uma extração seriada clínica, né? Então o planejamento ele foi na hora, né? E a gente optou por tirar tudo mesmo, porque ela, assim, conseguir aquele feito de ter levado ela para o hospital, era filha de pais carentes, que tinham dificuldade de locomoção, transporte, então essa logística era muito dificultada para todos, né? E ela entrou bem porque ela não sabia direito para onde ela estava indo, né, gente? Mas uma segunda vez, talvez ela acordou com desconforto de uma cirurgia, lógico, né? Mas pasme assim que essa menina, ela tinha tanta dor por abscesso dentário, tá? Que quando ela me viu no pós-operatório, provavelmente ela já não tinha mais dor, né? Tinha dor cirúrgica, mas era infinitamente menor do que uma dor de abscesso. Ela ela não abraçou, porque ela tinha muita dificuldade de contato físico, mas ela me olhou assim e esboçou uma reação de gratidão, sabe? Que a gente acaba até se emocionando mesmo, né? Como é realizado o tratamento, então, para esses pacientes com TEA? Então, varia conforme o grau de comprometimento cognitivo desse paciente mesmo, né? Então, a diferenciação vai ser o grau de colaboração deles, né? No ano passado, eu cheguei a fazer um protocolo de um paciente autista no consultório, acordado, sem sedação, sem nada, né? Então, era um autista moderado, tinha bastante dificuldade de fala, mas lógico que o tratamento de um paciente especial, ele não é igual a um tratamento de uma pessoa que não tenha nenhuma necessidade especial, né? Paciente de TEA, você precisa estabelecer obrigatoriamente um vínculo anterior a qualquer tipo de intervenção. Imagine uma intervenção cirúrgica, tá? Então, a gente conseguiu trabalhar. Então, depende muito do paciente. Essa análise ela tem que ser muito individualizada, porque eu sempre converso com terapeutas e falo que eu quase custo acreditar que esses pacientes eles estejam dentro do mesmo tipo de transtorno, né? Todos eles sejam enquadrados dentro do mesmo diagnóstico. E antes a gente separava Asperger de TEA, hoje não se faz mais, o Asperger seria um autismo leve, né? Com hiperabilidades, que seria o caso, por exemplo, do jogador, do Lionel Messi, né? A imprensa, Einstein, os grandes nomes da ciência, Michelangelo, pressupõe-se que todos eles tenham sido Asperger, né? Transtorno do espectro autista. Então, assim, a mídia ela ainda é muito fantasiosa em relação a esses pacientes. Um que outro raramente tem hiperabilidades que chamam a atenção da mídia, né? Mas a realidade mesmo, dia a dia, não tem glamour. Esses pacientes têm muitas dificuldades, precisam de muitas terapias, né, reparadoras. E essas terapias, elas surgem efeitos, são lentas, mas surgem efeitos e melhoras ao longo da vida desses pacientes. Você permite uma melhora significativa. Então, a minha intenção aqui não é ficar trazendo
tipos de curativo, que isso vocês têm e sabem fazer melhor do que eu, né? Um dente que tem indicação de extração, vocês também sabem, né? Não precisa de muito para ver um dente que tem muito comprometimento. O atendimento hospitalar do paciente especial, você sempre usa do teu bom senso, né? Se você tiver dúvida, você discute com alguém, né? A melhor técnica, sempre vai ter alguém para te assessorar em relação a tudo isso, né? Mas eu gostaria de chamar, assim, uma atenção de vocês, que quando vocês virem uma criança se jogando dentro do shopping, dentro de um mercado, gritando, né? Não sabe falar, sai correndo, né? Que vocês parem de julgar, né? Dizer, que criança mal educada, que criança sem limites, e comecem a pensar, né, que talvez essa criança tenha um diagnóstico subclínico, né? Às vezes os pais têm um nível cultural mais inferior, né? Eles não têm acesso a informações. Outras vezes têm acesso a informações e entram no processo que a gente chama de negação, né? Então, receber um diagnóstico de que o filho que foi tão planejado, lembra lá da viagem, né? Ele não vai corresponder com as tuas expectativas. E o que são tuas expectativas? O que é o conceito de felicidade efetivo, né? E aí a gente entra num tema muito mais aprofundado, né? Mas assim, é que vocês parem de julgar e se coloquem no lugar dessas responsáveis, né? Que muitas vezes estão sugados, tá? Os nossos Downs talvez sejam os pacientes os seres mais iluminados que existam nessa terra. Olha essa foto, que foto mais linda. Gente, essas crianças que estão na aula são todas fotos tiradas da internet, tá? Elas não estão referenciadas uma a uma, são fotos do Google. Mesmo assim, estão publicadas, mas assim, vamos preservar. Eu vou colocar no YouTube, não vou colocar como uma aula aberta, tá? Eu vou colocar como uma aula fechada para vocês, para que a gente possa preservar essas carinhas lindas aqui, né? Então, olha esse sorrisão, gente. Não tem como não se derreter por uma criatura dessa, né? Mas eles têm comprometimentos, bastante comprometimentos, tá? O padrão respiratório também é exclusivamente bucal, eles têm uma hipotonia na postura lingual, então se vocês forem reparar, o Down sempre está com a linguinha para fora, né? Eles fazem muita fono para conseguir colocar a língua, acomodar a língua dentro da boca numa posição um pouco melhor, né? Fisiologicamente. A deglutição desses pacientes é totalmente atípica, né? Eles têm uma atresia maxilar severa, no sentido transverso da maxila, tá? Eles apresentam alterações de forma, né? E tamanho e posicionamento e número de dentes, tá? Tem um comprometimento da coordenação motora fina, então a higiene também vai ter comprometimento, ok? E tem algumas comorbidades associadas, como disfunções cardíacas, que quando tratadas desde pequeno, acaba a sobrevida hoje desses pacientes, ela está infinitamente aumentada, porque são pacientes que são acompanhados desde o nascimento, né, ou desde o recebimento do diagnóstico. Mas eles fazem uso de medicação, então tem todas as comorbidades dessas associações medicamentosas. Então a imagem não está muito boa, tá, pessoal? Mas a imagem é de uma atresia, essa a gente considera até uma atresia discreta de maxila, pequena, tá? Eles tendem a ser prognatas, na verdade não porque a mandíbula seja muito avançada, é porque a maxila é muito atrésica e acaba permitindo um crescimento um pouco acentuado dessa mandíbula, né? Então esses pacientes eles tendem a ser o perfil classe 3. Exame de imagem seguem os mesmos protocolos. Essa é a bandeirinha da causa da síndrome de Down, né? O paciente cooperativo, responsivo, você acaba conseguindo atender clinicamente, né, em ambiente ambulatorial, consultório mesmo.
mas existem alguns pacientes que têm comorbidades associadas, até autismo é muito comum, tá? Então, varia de acordo com o cognitivo desses pacientes mesmo, né? Então, como que é realizado o plano odontológico para o paciente Down? Via de regra, ele vai depender da invasividade do procedimento, efetivamente, porque os Downs são muito dóceis, né? É difícil ter uma comorbidade de um autismo severo no paciente Down. Então, você acaba conseguindo trabalhar e condicionar esses pacientes na clínica de uma maneira muito efetiva. Mas, por exemplo, você precisa fazer uma, uma extração de um terceiro molar, que é um procedimento que exige bastante, né? Quem de vocês já extraiu o terceiro molar sabe que muitas vezes a cirurgia é aberta, tem que cortar o dente, isso gera um nível de estresse muito grande para esse paciente que tem um limiar mais tênue do que o nosso, né? Então, esses pacientes a gente acaba optando por levar para anestesia geral para fazer a remoção dos terceiros molares. Tem uma paciente lá na Universidade de Positivo que chama Miriam. Ela é acompanhada pela especialização de bucomaxilo e da ortodontia. Então, a gente já fez uma disjunção maxilar nessa paciente, na Miriam, e ela já estava pronta, mas agora, né, com essa função toda aí, ela não foi operada ainda, mas ela já estava pronta para fazer a cirurgia ortognática. A menina é uma graça mesmo, né? Então, lógico que também são situações que a gente levaria qualquer paciente para geral, né? Isso não é o fato dela ser Down ou não, mas também um exemplo de um atendimento para que vocês entendam como esses pacientes são responsivos a um tratamento bem condicionados, quando bem condicionados, né? Eu trouxe para vocês aqui 2 casos, né? O primeiro caso, a gente fez uma expansão rápida de maxila de um menino de 18 anos, do sexo masculino, né? Esse menino, ele não, né, não fazia uso de nenhuma medicação, paciente lá da universidade também. Eu acho que alguém de vocês viu ele no ano passado, né? No terceiro ano, na cirurgia, o Douglas. Ele tem uma deficiência transversa importante de maxila, uma mordida cruzada. O cognitivo dele é como de um menino assim de uns 7, 6 anos, né? Ele chegou para mim e falou: tia, o que eu queria era poder comer bala. Né? Olha que judiaria, né? Então a gente fez uma proposta de tratamento aí de colocar um disjuntor, né? Um Hyrax. Mas olha, desculpa as fotos, mas é que lembra do comprometimento motor e postural? Então, se vocês forem ver, olha como ele posiciona a cabeça, ele tem dificuldade de ficar quietinho. Então, assim, foi o melhor que a gente conseguiu, tá? Algumas vezes tá longe de ser o ideal, mas, né, é o que a gente tem de documentação desse menino, né? Então, foi instalado o maior Hyrax, né? Ele é preso, bandado em 4 dentes, e aqui tem uma engrenagemzinha. Então, a gente abre cirurgicamente essas suturas, né? E vai girando essa chavinha até a expansão total do aparelho. Esse menino, ele abriu todo esse aparelho de 11 milímetros, que era o maior que tinha, e ele precisou de uma nova intervenção cirúrgica para abrir mais a maxila dele, porque era muito fechadinha. E precisou operar de novo, porque infelizmente quem cuida dele é a avó, né? A avózinha é uma graça. A mãe abandonou o menino, né, no nascimento. Então a avó é a avó paterna, o pai ajuda um pouco, mas quem cria mesmo esse menino é a avó, ele chama ela de mãe, inclusive, né? Eles são pessoas bem humildes, são aqui da região metropolitana, achou que não precisava voltar, o aluno não ligou e colou de novo, consolidou de novo o osso. Então, ele precisa passar por mais uma intervenção para abrir um pouquinho mais essa maxila, mas ele é super colaborador, ele já respondeu muito bem na primeira etapa cirúrgica, né? E a segunda etapa seria, então, reposicionar essa mandíbula, né? A gente não busca estética para um paciente desse, a gente busca funcionalidade, fazer ele comer a bala que ele tanto quer, não é mesmo? Então, ele tem um perímetro bem aumentado de mandíbula e a maxila bem atrésica por sua vez, tá?
Então, para esses pacientes, lembra que a gente falou, é diferente de eu atender um paciente neurotípico que chega no meu consultório e fala, eu quero mais projeção de terço médio da face, não gosto do bigode chinês, meu nariz é caído. Esse paciente, ele não tem queixas estéticas, né? Ele não chega dizendo nada, nem a Miriam, né? Eles querem ter uma vida, uma capacidade mastigatória mais efetiva, é isso que eles buscam, tá, pessoal? Ok? E o segundo caso que eu vou trazer para vocês hoje é uma paciente de 47 anos, tá? Ela tem 5 anos a mais que eu. Ela teve um tumor intracraniano, né? Ela foi submetida à radioterapia, cirurgia de ressecção, ela teve um acidente vascular encefálico hemorrágico grave, né? E por todas essas opções de tratamento aí acabou tendo uma esclerose muscular bem importante e tinha uma limitação severa de abertura bucal. Então, lembra da estrada da vida, né? Que te entrega um filho especial, né? Que é um presente, sim, né? O caminho não é fácil, mas é um presente. Uma situação dessa também é o caminho da vida, né? Você está seguindo tua vida normal, você está vivendo, né? Você está lutando, você está guardando dinheiro, pagando as tuas contas, vivendo mais ou menos o que todos nós estamos vivendo nessa pandemia, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas inseguranças, incertezas, enfim, as suas ansiedades, né? E vem a vida e te dá uma rasteira. A sensação é essa, porque a vida dela mudou do dia para a noite a partir do momento que ela foi diagnosticada com esse tumor intracraniano. Se vocês forem ver, ela tem uma hipotonia do lado afetado, né? Então, essa musculatura do lado direito da face, ela está mais hipotônica e ao passo que do lado esquerdo está toda contraída, ela não tem nem fechamento de pálpebra, tá? Então, assim que ela chegou para mim, tá? Ela não está fazendo careta nenhuma, né? Ela não está fazendo bico, nada. Ela realmente chegou com o rostinho repuxado assim mesmo, porque teve um comprometimento bem severo do lado esquerdo, né? Essa aqui é uma tentativa de bico, né? Então, vocês estão vendo que ele sempre tende a desviar para o lado oposto, né? Então, faz toda uma contratura, né? Fica lisa a pele do lado afetado, tá vendo? E faz a contratura toda para o lado oposto, né? Que é o lado não tão afetado. Isso aqui é uma tentativa de abertura de boca dessa paciente, tá? Essa é a abertura de boca que ela tinha. Então, essa abertura aí de 4 milímetros não permitia a ela situações simples, tá? Que era ir no dentista. Estão conseguindo ver o vídeo? Então, essa é a abertura de boca dessa paciente máxima, ó, tá? Essa abertura não permitia que essa paciente se alimentasse, né? Isso por 6 anos. Ela ficou assim durante 6 anos, né? Ela rodou não sei quantos profissionais, enfim, não vem ao caso, tá? Então, ela começou, além da radioterapia, que fez todo um enrijecimento muscular, ela ficou sem abrir e sem deglutir por muito tempo, né? Sem poder mastigar nada. Ela não conseguia fazer rotação e translação do côndilo. Então, o aspecto de reconstrução tomográfica da face do paciente era esse, tá? Que ela estava relaxada, então acabava conseguindo abrir um pouquinho mais. E olha uma hipertrofia do processo coronoide, né? Passando por baixo do arco zigomático. Então, a gente trocou uma ideia, esse caso eu levei para um professor meu lá dos Estados Unidos me ajudar, porque realmente a gente acaba tendo limitações, né? Esse é o catéter que ela tem até hoje, ó, intracraniano, ok? E ele me falou, eu só tinha visto 2 na minha vida, ele falou desse caso, né? O côndilo parece ter uma função razoável, não parece ser anquilose, né? Esse coronoide, ele é tão proeminente, olha, observem que ele passa o arco zigomático, né? Ele, na hora que o paciente vai abrir a boca, ele bate no arco zigomático e impede a abertura de boca, tá?
Então, o procedimento proposto, né, foi a remoção desse processo coronoide transcirúrgica, tá? Então, a gente vê aqui um espaço preservado do côndilo em relação à fossa, o que me leva a acreditar que não tenha uma artrose de ATM, né? Então, o procedimento cirúrgico foi, por acesso intrabucal mesmo, a remoção desse processo coronoide, né? Daria para fazer externo, mas o acesso intrabucal ainda é o mais fácil, lembrando que a paciente não abre a boca, tá? Então, a gente faz uma perfuração, a gente traciona esse coronoide com um fio de aço, porque a hora que eu cortar ele sobe, né? Quando ele sobe eu já não consigo mais tirar. Eu lembro do professor, o professor tem 74 anos, mais ou menos, ele falando que ia ser uma cirurgia extremamente desafiadora da minha vida, que ia ser muito difícil tirar esse processo coronoide pela aderência da musculatura, né? Principalmente no ápice, lá em cima do processo coronoide, né? Essa musculatura ela está toda hipertrofiada por conta da radioterapia. E não ia ser fácil, mas ele falava, you can do it, né? Então, na hora da cirurgia, eu pensei que eu não ia conseguir, eu falei, não vou conseguir, não vai, não mexe. E consegui ir dissecando e a gente tem uma equipe muito bacana, deu tudo certo, o cirurgião vascular estava dentro da sala, né, porque o risco da artéria maxilar estar embolada nessa massa hipertrofiada muscular aí era significativamente alto, né, mas deu tudo certo. Isso aqui é pós-operatório imediato, a paciente ainda está com a camisolinha do centro cirúrgico, ela já está no quarto, tá? Mas eu já tenho 29,6 milímetros, a literatura fala em 30 milímetros. Então, perfeito, gente, conseguiu. Prof, mas 30 milímetros não é uma abertura tão significativa de boca, né? Não para gente que abre 40 e poucos milímetros, não é realmente, né? Mas 30 milímetros é a possibilidade dessa moça de tratar os dentes. E ela já está indo no dentista. É a possibilidade dela conversar e de ter uma vida mais ativa. Ela está conseguindo mastigar porque esse côndilo voltou a fazer translação, rodar a cabeça da mandíbula, tá? Então essa é a tomo final dela, né? Que a gente consegue observar então que o coronoide ele foi removido mesmo dos dois lados, né? Essa paciente ela não tem problemas neurológicos, comprometimento cognitivo, ela tem sequela motora, mas nem por isso deixa de ser enquadrada como uma paciente especial e que necessita de toda a nossa atenção e de todo o nosso amor. Eu estou encerrando a gravação, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, né? Agora deixa eu responder. Os pacientes especiais, quando necessitam de UTI, ficam em UTI separada ou junto com os outros? Junto, Larissa, junto, tá? Mas eles acabam sendo mais sedados, né? Depende do cognitivo. Então, quando você fala em atendimento de paciente especial, você sempre considera o cognitivo desse teu paciente, né? O quanto ele é cooperativo, coopera com o tratamento e o quanto não coopera. Qual é o nível de agressividade desse teu paciente, tá? Então, esse que é o diferencial mesmo. Paciente que tem um comportamento tranquilo, que é responsivo, você consegue atender no consultório mesmo, né? Mas o paciente que é mais agressivo, para fazer uma restauração, você precisa levar para o hospital mesmo, tá? E fazer com anestesia geral, ok? A Ana atendia ele na ESC2, é isso mesmo, Ana, né? Um querido é o Douglas, né? Ele é uma graça, lembra que ele abraça a gente? Ele tem um cognitivo, assim, de uma criança mesmo, é um baita homem, ele é enorme, né? Enorme, mas ele é uma graça de menino mesmo, tá? Perguntas, pessoal? Não? Sim? Não? Ok.